Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, na última aula de Excel nós falamos a respeito da fórmula C alinhada com a fórmula E. E a gente viu que para ter um retorno verdadeiro, os dois testes lógicos precisavam ser verdadeiros. Só que a gente ainda não havia visto a fórmula OU dentro da fórmula C. Qual será a diferença da fórmula E para a fórmula OU? Vamos ver junto? Vem comigo. Bom, buscadores, vamos dizer então que a gente quisesse dar o prêmio para aquele aluno que tivesse a média 10 ou pelo menos a nota 2, 10. Vamos considerar que a nota 2 fosse uma atividade mais complexa. E aí, nesse caso, eu também pudesse considerar que a nota 2 do aluno fosse 10. Então, eu tenho duas situações. O aluno que tem nota 10 na nota 2 ou 10 de média. Esse aluno, então, receberia o prêmio. É claro que eu estou falando aqui de uma situação hipotética, tá? Mas só para a gente ver qual que é a diferença do E para o OU, ok? Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui no prêmio. Vou voltar aqui. Na célula prêmio, a gente vai abrir uma fórmula C. E aí, essa fórmula C, o teste lógico, vai ser a fórmula OU. Assim como a gente fez antes com a fórmula E, a gente vai fazer com a fórmula OU, ok? Abre a fórmula 1, a fórmula OU, e lembrando que aqui a gente vai fazer quantos testes lógicos forem necessários. Lembrem que a gente está alinhando fórmulas, ok? Então, a gente vai utilizar aqui a fórmula OU para fazer mais de um teste lógico. Qual que é o primeiro teste lógico? Eu vou verificar se a nota 2 dele é 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a nota 2, vamos tirar isso aqui para ficar bem claro que a gente está utilizando a célula C2, ok? Essa aqui tem que ser igual a 10, beleza? Então, se ele tiver a nota 10, nota 10 na nota 2, aí a gente vai retornar verdadeiro, né? Ou se ele tiver a média 10. Então, o D2 tem que ser igual a 10, ok? Fecho aqui. Então, eu fiz dois testes lógicos. Lembrando que assim, ó, enquanto a gente tem na fórmula E que os dois testes lógicos precisam ser verdadeiros para retornar verdadeiro, na fórmula OU, se eu tiver um dos testes lógicos verdadeiro, ele já me retorna verdadeiro. A fórmula OU só vai retornar falso se todos os testes lógicos contidos nela forem falsos, ok? Então, essa é a grande diferença. Então, só recapitulando, a fórmula E só retorna verdadeiro se todos os testes lógicos forem verdadeiros. A fórmula OU só retorna falso se todos os testes lógicos forem falsos. O que a gente precisa avaliar agora? Se o aluno tem ou a nota 2 igual a 10 ou a média igual a 10. Então, qualquer um desses valores já é o suficiente para ele receber o prêmio, ok? Então tá, então a gente fez aqui o teste lógico, ele já está me pedindo o valor ser verdadeiro. Vamos abrir aqui aspas. Se o valor for verdadeiro, a gente vai retornar sim, ok? Ponto e vírgula. Se o valor for falso, a gente vai retornar não, ok? Então, só lembrando aqui que a gente está fazendo dois testes lógicos. E de acordo com o resultado aqui da fórmula OU, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, ele vai colocar como sim, sendo falso, ele vai colocar como não, ok? Então, a gente fecha aqui parênteses, acabou a fórmula, pressiona o Enter e olha só. O primeiro aluno aqui, ele não teve a nota 2, 7, não teve a média 8,5, não teve a média 10, né? Então, ele não recebe o prêmio. Já o segundo aluno aqui, ele teve a média e a nota 2, 10, né? Então, ele já está recebendo. O terceiro não teve nem a média nem a nota 2, então ele não recebe. E o quarto aqui, ó, ele não teve a média 9, mas ele teve a média 10. Então, significa que ele recebe, porque a gente está utilizando a fórmula OU, né? Então, ele verificou aqui, se a nota 2 é igual a 10, ele já identificou que é, ele já retornou verdadeiro, ok? Então, essa é a grande diferença da fórmula E com a fórmula U. As duas vão fazer mais de um teste lógico, porém, a fórmula U vai verificar se pelo menos um dos testes é verdadeiro para ela retornar verdadeiro. Combinado?
Muito legal esse alinhamento de fórmulas dentro do Excel, né? A gente trabalhou com várias fórmulas dentro das outras, né? A gente utilizou a fórmula C dentro da fórmula C, a fórmula E dentro da fórmula C, a fórmula U dentro da fórmula C. É uma loucura de fórmulas, né? Então, se você tiver alguma outra fórmula que você queira que a gente aborde aqui, deixa aí nos comentários para que a gente possa ver, que nos futuros vídeos a gente possa gravar a respeito dessa fórmula, combinado? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixa o seu like. Aquele abraço.